Lei. Os princípios de atração governam o universo inteiro. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Se os bons representam centros de atenção dos espíritos que se lhes afinam pelos ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviaram da senda reta, em obediência a eles. Elevamo-nos com aqueles que amamos e redimimos ou rebaixamo-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. Seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá a infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que se lhe acumularão, incompreensivelmente, na alma opressa. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará, intimamente, enquanto não oscular, no próprio colo, os 3 adversários convertidos, então, em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos e, até que os reajuste na forja do sacrifício, recambiando-os à estrada certa, será, na condição de mãe, um imã atormentado ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor. Essa frase é de autoria de Saint-Exupéry e retrata a realidade mais verdadeira. Chico Xavier falou a mesma coisa com outras palavras, cada um irresponsável pelas imagens que cria na mente dos semelhantes. Os dragões. Espíritos caídos no mal, desde eras primeiras da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo, não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. A evolução moral depende da decisão de cada um, assim é, por exemplo, que Gregório, depois de muitos séculos iludido com o poder no mundo espiritual umbralino, reencarnou para retomar a senda do aperfeiçoamento moral, sob a doce influência materna nos primeiros anos da nova experiência terrena. Alimento psíquico. Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. A expressão alimento psíquico significa energia afetiva, do coração. Tratava-se de um amor mesclado de egoísmo, pois o desapego não gera dependência, mas suave contentamento. Técnicas de adoecimento espiritual. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. 2 desencarnados, de horrível aspecto fisionômico, inclinavam-se, confiantes e dominadores, sobre o busto da enferma, submetendo-a a complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe, quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, de vários tamanhos e de cor plumbé, assemelhando-se a grandes sementes vivas, atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Tanto quanto há conhecedores de técnicas de cura aqueles que aprendem a adoecer os semelhantes física, moral ou espiritualmente. Uma missa penetramos o templo onde se comprimiam nada menos de 7 a 8 centenas de pessoas. A algazarra dos desencarnados ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. A atmosfera pesava. Todavia, ao fixar os altares, confortante surpresa aliviou o meu coração. Dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que se espraiava pelos cimos da nave visitada de sol, fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior. Dividiam-se os fluidos, à maneira de água cristalina e azeite impuro,
num grande recipiente. Procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de espiritismo cristão, e, em seguida, passaram a fluidificar as hóstias, transmitindo-lhes energias sagradas à fina contextura. A aquisição de fé, por isto mesmo, demanda trabalho individual dos mais persistentes. A confiança no bem e o entusiasmo de viver que a luz religiosa nos infunde modificam-nos a tonalidade vibratória. Imagine-se Madre Teresa de Calcutá recebendo a hóstia. Não importa o credo religioso ou a ideologia adotada, mas o estilo de vida mental de cada um. Jesus não fundou nenhuma corrente religiosa, mas ensinou o amor universal. Obsessão por amor. Habituei-me muito cedo à rebelião contra aqueles que gozam os benefícios do mundo em detrimento dos desfavorecidos da sorte e, reconhecendo que o túmulo não me revelara qualquer milagroso domínio, preferi a continuidade da vida em meu escuro pardieiro, onde a convivência de Iracema, através de profundos laços magnéticos, de algum modo me reconfortava. Não sabendo para onde ir, Saldanha voltou para casa, convivendo com a sua viúva, em todos os sentidos. Assim acontece em muito mais casos do que se imagine. Medicina versus obsessão é o médico, elucidou Saldanha, com manifesta expressão de sarcasmo debalde, porém, procurará lesões e micróbios. Quantos casos não haverá de pacientes dopados cujo único mal é uma soez obsessão? Quando a medicina terrena compreenderá esses casos? Alerta para os médicos. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício, fora enfermeiro do Esculápio que protegia e recebera, com satisfação, a tarefa de ampará-lo nos empreendimentos profissionais. Todos os médicos, asseverou-me, convicto ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. Ah! Se os médicos orassem! Quanta lição para os médicos! Moldagem do perispírito. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. A imaginação de Wilde não fantasiou, o homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos criam, no íntimo, a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas e admiráveis na carne que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados, no mundo, escondendo espíritos angélicos, de celestial formosura. Esta irmã desventurada permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados que, por muito tempo, a reterão em lastimáveis desequilíbrios. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se precatará tão cedo dos perigos que corre e somente se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem, quando se afastar, em definitivo, do vaso de carne, na condição de autêntica bruxa. Cada um é perispiritualmente falando, o resultado do que pensa, sente e faz desde que adquiriu a razão. E, quanto à nossa caracterização física, tem muito a ver, salvo exceções, com o necessário merecimento espiritual. Não é uma ciência absurda a psicognomia, estudada por Lavater, mas sintonia mental. Temos sob nosso olhar um investigador da polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir. Durante alguns anos,
Consegui manter o remorso à distância, todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, esperando o ensejo de fazer-se sentir. Com a maneira cruel de proceder atraiu, não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento que mais lhe arruinaram o teor de vida mental. Chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, na intimidade dos primeiros sintomas de senectude corporal, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida a que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica, quais tempestades que se sucedem furiosas, esbarrondando a represa frágil com que se acredita conter o impulso crescente das águas. Sobrevindo a crise, energias desequilibradas da mente em desvario vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível, o fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Eis a descrição de um quadro de difícil solução a curto prazo. Um médium mercenário. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior de maior vulto. Assalariou-lhe algumas dezenas de espíritos desencarnados, de educação incipiente, que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Saldanha pediu-lhe cooperação sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida, na intimidade. Prometia-lhe, em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto excelente remuneração em colônia não distante. E descreveu-lhe, com largas promessas, o quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, onde conhecêramos Gregório. Quantos médiuns não chegam a cobrar declaradamente, mas adotam outras formas de comercialização da mediunidade. Mediunidade deve ser sinônimo de amor universal, que pode ser traduzido por humildade, desapego e simplicidade, para poder gerar sintonia com os bons espíritos, pois, em caso contrário, transforma-se em engodo, falsificação, obsessão e nos piores desastres morais. Dominação de feras humanas por outras feras. Ponto a obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando sob influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida. Gaspar encontra-se nessa situação. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, à maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Um poder maior neutraliza um menor, tanto para o bem como para o mal, apenas que no bem não se violenta nem prejudica ninguém. Alerta aos trabalhadores na desobsessão. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo é perder o tempo e cair, sem defesa, em perigosas armadilhas das trevas. Chico Xavier alertava, não subestimem o poder das trevas. Alerta sobre a vida no mundo espiritual. Se a alma, liberta do corpo de carne, não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem, deliberadamente, mil armas de despeito, calúnia,
inveja, e ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Para quem pensa que a vida no mundo espiritual é sem perigos, vai este alerta, mostrando que a auto-reforma moral, se é necessária no mundo terreno, é imprescindível no mundo espiritual, sob pena do trabalhador cair nas ciladas escuras que nos armam. Os trabalhadores do bem, inclusive no mundo espiritual, são tentados de todas as formas possíveis e imagináveis. Por isso, os médiuns, principalmente, devem considerar mais seus orientadores espirituais, não lhes criando dificuldades desnecessárias, pois já enfrentam as próprias, como qualquer ser humano. Alerta aos médiuns. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da Terra. Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal, embora, forçoso é dizer, a maioria espere mediunidade espetacular, a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médiuns de alguma força boa ou má, em nossas faculdades receptivas. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselhem a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação, através do serviço aos nossos semelhantes, e tocam exigir dons medianímicos, quais se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente àqueles que se lhes candidatam aos benefícios, por intermédio da antiga varinha de condão. Esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização, energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto quanto a enxada que pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre, quando em serviço metódico, ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva, quando em constante repouso. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente de fé positiva, dentro do caminho louvável, a que houver, e, não obstante cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante a plantinha tenra que encerra a esperança do porvir, basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis, à maneira de meuros num arrozal, e lá se vão os germens superiores que lhes confiamos, incessantemente, ao solo do coração. De um instante para outro, duvidam de nosso esforço, desconfiam de si mesmos, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre, e as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio, são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. Coletivamente considerando, reúnem-se agora, sob este teto amigo, e procuram-nos a companhia espiritualizante. Isto, porém, acontece por 6 horas, nas 168 horas de cada semana, enquanto conosco, deixam-se envolver nas suaves irradiações da paz e da alegria, do bom ânimo e da esperança, registrando-nos as vibrações edificantes das quais desejávamos fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana. Todavia, tão logo se encontram a pequena distância de nossas portas, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis, diferentes das nossas. Choques de pensamentos adversos ao nosso programa, nascidos da mente de encarnados e desencarnados, vergastam-nos sem piedade. Raros se capacitam de que a fé representa a bênção suscetível de ser aumentada, indefinidamente, e fogem ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento desse dom nos oferecem a todos. Além disso, quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos, em favor do império da luz, costuma ser imediatamente visitado, nas horas de sono físico, por entidades renitentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhe desintegram convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas,
Quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para frente. Quem é médium deve fixar atenção na sua proposta de auto-reforma moral e no ideal de servir, ou então estará sem condições de seguir adiante, pois os orientadores espirituais têm mais o que fazer do que repetir indefinidamente as primeiras lições. Lembremos-nos do primeiro diálogo entre Emmanuel e Chico Xavier: e se eu não quiser seguir seu programa de trabalho? Então, infelizmente, não poderemos estar juntos. 2. O esforço do obsidiado pela auto-reforma moral. A auto-reforma moral é a única solução definitiva para a cura da obsessão. Relatamos, na introdução, a perseguição de um adversário espiritual, Adivaldo Pereira Franco, o qual, todavia, não conseguiu obsidiá-lo, porque não encontrou nele nenhuma brecha mental. Perseguidos espiritualmente são todos, pois, num planeta de provas e expiações, não há quem não esteja sujeito às investidas da maldade, mas daí a aceitar as induções do mal vai uma distância muito grande. 3. A vitória. A vitória é a autoiluminação interior, resultado de muitas vidas de esforço no bem. Ninguém se iluda, achando que em 2 ou 3 anos de esforço iluminativo estará transformado em espírito superior. Sem querer desanimar ninguém, mas apenas para mostrar a seriedade da realidade evolutiva, transcrevemos abaixo o que consta do referido livro Obsessão e Desobsessão segundo André Luiz. Pessoa menos sujeita à obsessão. A pessoa menos obsedável. Inicia afirmando a possibilidade de qualquer pessoa estar sujeita à obsessão. A prevenção depende de cada um, adotando uma forma de pensar, sentir e agir conforme as leis divinas. A cura, no caso de já instalada, também se submete ao mesmo tratamento. Todavia, é melhorar prevenir do que remediar. Como se sabe, obsessão é a sintonia mental com espíritos encarnados ou desencarnados em estado de desarmonia moral. Não espera milagres de felicidade, inacessíveis aos outros, mas se regozija pelo fato de viver com a possibilidade de trabalhar. A felicidade verdadeira decorre do grau de adequação do pensamento, sentimento e ação às leis divinas. Fora desse referencial, o que costumam haver são momentos de euforia, que passam muitas vezes mais rápido do que se imaginava. Não há nenhum milagre de felicidade, mas sim consequência do merecimento de cada um. A conquista de bens materiais e outros benefícios que não têm a ver diretamente com o aperfeiçoamento moral representaria uma forma milagrosa de felicidade, que muitas vezes esperamos, quando ainda não estamos despertados para a real procura da nossa evolução espiritual. Nesse estado de desacerto interior, vivemos correndo atrás dos objetivos materiais e costumamos nos revoltar quando não os alcançamos e nos decepcionar quando os conseguimos, verificando que são meras bolhas de sabão. A felicidade real é possível a todos. Se pretendemos uma felicidade que somente nós poderíamos ter, já se pode ver que o egoísmo está por trás dela. O egoísmo tem muitas formas de manifestar-se, fazendo-nos querer com exclusivismo, como se fôssemos mais filhos de Deus que os outros. Trabalhar é desempenhar qualquer atividade realmente útil a meio à coletividade onde vivemos. Somente se pode considerar realmente trabalho as atividades úteis, pois as inúteis ou prejudiciais servem apenas a quem as exerce, visando dinheiro ou benefícios egoísticos. O trabalho também produz regozijo em quem o exerce, proporcionando igualmente nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ama sem exigências, aceitando as criaturas queridas como são, sem pedir-lhes certificados de grandeza. Amar é dar-de-si em pensamentos, sentimentos e ações. Se há exigências em contrapartida, já não se trata de amor, mas de egoísmo, que procura escravizar as outras pessoas. Muito ainda temos desse egoísmo, mas precisamos livrar-nos dele, sob pena de continuarmos a repetir os fracassos do passado. Amar é querer beneficiar as pessoas sem esperar nada em troca.
Cada ser humano é um verdadeiro universo, pois que descreveu sua trajetória evolutiva de forma diferente das demais. Não há duas pessoas sequer parecidas, quanto mais iguais. Cada um tem suas peculiaridades, sua forma particular de pensar, sentir e agir. Devemos respeitar a individualidade de cada um. Orientar aqueles a quem nos compete é uma coisa, porém, cobrar delas certificados de grandeza é outra coisa. Cada um dá o que tem. O autor espiritual não nos aconselha a omissão, mas sim o respeito aos outros. Muitos de nós ainda não entendemos o que significa esse respeito e, a todo momento, querem exercer domínio sobre os outros, principalmente sobre os chamados entes queridos. Suporta dificuldades e provações, percebendo-lhes o valor. Quando Jesus aconselhou, toma a tua cruz e segue-me, estava orientando-nos ao cumprimento dos nossos deveres, dentro dos quais se inclui vivenciar com sabedoria as dificuldades e provações. Nossa vida é um misto de facilidades e dificuldades, na medida exata que as leis divinas estabelecem para cada criatura. Deus dá o frio de acordo com o cobertor. O valor das situações difíceis é justamente de nos proporcionar novas lições, necessárias à nossa evolução intelecto-moral. Se não houvesse dificuldades e provações, estaríamos condenados à estagnação. Na verdade, nem todas essas lições são novas, mas muitas são aquelas antigas que ainda não aprendemos. Não adota cinismo e nem preconceito em seus padrões de vivência, conservando equilíbrio às atitudes e decisões, dentro do qual sabe ser útil, com tranquilidade de consciência. Cinismo é falta de respeito a pessoas, situações ou coisas. Trata-se de uma forma incorreta de pensar, sentir e agir, que não condiz com a caridade, que devemos adotar em todos os momentos. Os preconceitos representam os atavismos do passado, as formas equivocadas de analisar sem conhecimento aprofundado dos assuntos. A pessoa preconceituosa enxerga tudo com os olhos dos tempos idos, sem abrir a inteligência e o coração para os novos conhecimentos e o respeito ao valor de cada pessoa ou coisa. Não só as atitudes e decisões devem ser direcionadas com equilíbrio, mas também os pensamentos e sentimentos. Sem equilíbrio acabamos perdendo o rumo da própria vida. A ponderação, a moderação, a avaliação do que é certo ou errado, tudo isso faz parte da ideia de equilíbrio. Somente com equilíbrio somos realmente úteis. Em caso contrário, os prejuízos podem ser maiores que os benefícios. Jesus sempre pautou suas atitudes e palavras pelo equilíbrio, até na correção aos vendilhões do templo, que muitos interpretam de forma literal, agiu com equilíbrio. Na verdade, no referido incidente, o alerta do Divino Mestre para o respeito a Deus foi firme, mas não violento, pois, em caso contrário, significaria uma forma de desequilíbrio. A tranquilidade de consciência é o resultado do cumprimento das leis divinas, pois é através da consciência que se dá o contato direto entre nós e o Pai. Se ela nos aprova é porque estamos pensando, sentindo e agindo em sintonia com Deus. Estuda para discernir e não age impulsivamente, subordinando emoções ao critério do raciocínio. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Estudar é imprescindível para saber discernir o certo do errado, o bem do mal e aprofundar o autoconhecimento. Sem estudar não há como evoluir. Não se trata do mero estudo teórico, mas da prática do que se aprendeu. As ações devem ser ponderadas, pensadas antecipadamente, e nunca precipitadas, atabalhoadas e muito menos sob o domínio dos sentimentos negativos. As emoções representam os sentimentos, que devem passar pelo crivo da razão. Alguém que se deixe conduzir pelas emoções descontroladas corre sérios riscos, pois estará sempre à beira do abismo. É firme sem fanatismo e flexível sem covardia. Firmeza é determinação, persistência, vontade segura no que se pensa, sente e realiza.
Fanatismo é desequilíbrio de quem não conhece o suficiente, cujo orgulho faz assumir atitudes arrogantes. Flexibilidade significa aceitar pelo menos ouvir as opiniões contrárias e, se estiverem corretas, mudar suas próprias afirmações anteriores. Covardia é medo de assumir as atitudes que lhe compete. Jesus foi firme e flexível quando ensinou a verdade sem ter obrigado ninguém a segui-lo. Cada qual tem a liberdade de aceitá-la ou não num determinado momento e passar a viver segundo ela quando se sentir preparado para tanto. Acolha as críticas, buscando aproveitá-las. Toda crítica que alguém nos faça tem alguma utilidade, no mínimo nos induz à humildade. Se o crítico tem razão, devemos mudar nossa forma anterior de pensar, sentir ou agir. Não interfere nos negócios alheios, centralizando o próprio interesse no exercício das obrigações que a vida lhe assinalou. Quando Jesus aconselhou a não enxergarmos o cisco que está no olho do nosso irmão enquanto temos uma trave no nosso próprio olho, estava nos ensinando a investirmos na nossa própria reforma moral ao invés de querermos desempenhar o papel de censores da vida alheia. Aprende a entesourar valiosas experiências, à custa dos próprios erros. Todo erro, se bem analisado, pode servir de experiência para nossos futuros acertos. Arrepender-se dos erros cometidos é saudável, mas o passo seguinte deve ser a retificação, se possível, e seguirmos adiante. Jesus disse: vai e não peques mais. Não incentivou o remorso improdutivo, mas sugeriu a correção de rumo, a iniciativa de mudar de vida. Não cultive hipersensibilidade neurótica e, em consequência, se desliga com a maior facilidade de quaisquer influências perturbadoras, entrando, de maneira espontânea, no grande entendimento dos seres e das coisas, dentro do qual se faz tolerante e compassiva, afetuosa e desinteressada de recompensas para melhor compreender a vida e desfrutar-lhe os infinitos bens. Ser sensível ao bem é uma virtude, porque estaremos captando tudo que conduz a Deus. Ser sensível ao mal é sintonizar com ele, com graves prejuízos para nós próprios. Quando o autor espiritual fala em hipersensibilidade neurótica, estará querendo nos advertir contra o hábito do melindre, de guardar mágoas e outros sentimentos negativos. Não assimilar qualquer influência perturbadora é um exercício que se deve praticar a todo momento. Há muitas instigações ao desequilíbrio, mas devemos assumir uma postura interior adequada para que nenhum pensamento ou sentimento negativo se instale em nosso psiquismo e, assim, nossas atitudes serão sempre de entendimento dos seres e das coisas, sem julgamentos maliciosos ou rigoristas e sem análises negativas ou injustas. A tolerância é uma das características dos espíritos evoluídos, não julgam os outros. Jesus falou: eu a ninguém julgo. Ser compassivo é pacientar-se com os defeitos morais alheios, pois não nos compete ser seus juízes, uma vez que a própria justiça divina os analisa tanto quanto analisa nós também. Ser afetuoso traz felicidade para quem assim procede tanto quanto suaviza a vida dos que nos cercam. Não pretender recompensas já é, em si própria, uma recompensa espiritual, em termos de tranquilidade. Somente se compreende, verdadeiramente, a vida quando se procura conhecer a verdade, que é representada na Terra, pela vida e pela exemplificação de Jesus. Os infinitos bens da vida são perceptíveis pelos que já evoluíram muito. Quanto mais evoluirmos, mais descobriremos esses bens, que estão dentro e fora de nós, à espera da nossa maior qualificação intelecto-moral. Oração final. Deus, nosso Pai, como disse Jesus, ou nossa Mãe, como afirmava Lao Tse, um dos seus discípulos mais eminentes, olhando para o céu azulado, acima das nuvens formosas e salutares, que nos abençoam com a chuva, num esforço que não conseguimos suportar por muito tempo, pois nos acostumamos a mirar apenas em direção ao chão e o que está assentado sobre ele. Ensine-nos a desviar o olhar para cima, em direção ao infinito, além do nosso planeta e do sistema solar, procurando o final da galáxia, da nebulosa,
no universo onde estamos. Assim fazendo, Pai e Mãe, que nos criou e nos sustenta com o poder infinito da sua mente amantíssima, que aprendamos, aos poucos, a enxergar a grandiosidade da sua obra inimaginável para nosso cérebro iniciante nas concepções avançadas. Que, igualmente, possamos, ao invés dos nossos micro-interesses, micro-percepções, micro-verdades relativas, micro-coração e micro-amor, consigamos expandir nossa visão em termos de macro-interesses, macro-percepções, macro-verdades mais próximas da verdade, macro-coração e amor universal. Que iniciemos a compreensão de quem é Jesus, esse sol espiritual, maior e mais imponente que o sol físico que nos ilumina de dia e de noite. Apesar de termos ciência de que ele está muito acima do nosso maior esforço da imaginação limitada, que, mesmo assim, possamos ir em direção a esse foco de luz espiritual, que ele é, e, dessa forma, assimilarmos uma fagulha da sua potência de amor e pensamento. Pensando desse jeito, nesse esforço imenso de superação dos nossos limites de espíritos iniciantes, com sua bênção e a de Jesus, voltemos às imagens e à realidade da terra do nosso dia a dia e olhemos tudo de novo, mas, agora, com olhos bons, depois dessa viagem em direção à perfeição. A partir daí, sim, estaremos em condições de enxergar em cada criatura sua imagem e semelhança e atuarmos, como miniaturas de deuses, na realização do progresso, da felicidade geral, do amor universal. Nunca mais queremos combater a quem quer que seja, nem nos regozijarmos com as tristezas dos nossos irmãos e irmãs, mas sim aumentarmos a felicidade de cada um e enxugarmos suas lágrimas. Conceda-nos Deus, Pai, Mãe, e Jesus, nosso governador planetário, essa graça, a partir de hoje. Se, porventura, recairmos na incompreensão, ajudemos a nos levantarmos para recomeçar o exercício diário do amor universal, que se estenderá a todos os seres da criação. Que assim seja para sempre. Fim.